Rapaziada, então, mais um vídeo aí de semiologia cardiovascular. Na verdade, mais um vídeo de cardiologia, né? Eu vou falar um pouco sobre semiologia cardiovascular aqui, bem de boa, tá? Ensinar como a gente pode avaliar a questão dos vasos periféricos e a questão do coração em si, do coração como bomba, tá? Bom, então, a gente vai fazer duas avaliações, tá? A avaliação dos vasos, aqueles que ficam na periferia, os vasos periféricos, né? E o coração como bomba, propriamente dita, tá? Então, a gente vai fazer duas avaliações diferentes, mas os dois englobam aí na questão cardiovascular, tá? Bom, como a gente vai avaliar as artérias, então? Para avaliar as artérias, a gente vai medir o pulso, né, das artérias. A gente vai ver a simetria dos pulsos, tá, do paciente. E a gente tem alguns pulsos, eles são já padronizados, né? Das artérias, é pulso das artérias, tá? Deixar bem claro isso. Primeiro a gente faz a avaliação das carótidas, né? Que é as artérias que levam para o pescoço, né? As artérias que têm uma função muito importante na irrigação do rosto em si, da cara, né? Dos músculos da cara e também associado com a parte do cérebro, né? Que a gente tem a questão do polígono de Willis e tudo mais, que eu não vou entrar em mérito agora. Então a gente vai avaliar as carótidas, tá? No braço, a gente vai avaliar a braquial, que é na parte do braço, propriamente dita, né? Na parte do húmero, né? E a radial, que é a que fica lá na parte do rádio, né? Na questão do rádio, aí do osso rádio, tá? Na parte das extremidades inferiores, a gente vai avaliar a parte do fêmur, né? A artéria femoral. A poplite ela fica embaixo ali, fica atrás do joelho, né? A tibial, que fica junto à tíbia, o osso da tíbia, né? E o petiloso. O petiloso, né? Ele fica no pé, tá? Os mais difíceis dessas artérias aí são a poplítea e a petilosa, tá? A artéria petilosa, tá? São os mais difíceis de medir, mas a gente consegue manipular o paciente ali, falar para ele ficar de decúbito e etc. E a gente vai conseguir avaliar essas artérias aí, tá? Um teste que a gente faz bastante também na avaliação das artérias é o teste de Allen, tá? O teste de Allen a gente vai medir, a gente vai ver, né, as artérias radiais e cubitais, tá? A gente vai pegar, a gente vai abrir a mão do paciente, vai falar para ele abrir e fechar a mão, abrir e fechar a mão, e a gente vai avaliar as duas artérias, tá? A gente vai segurar as duas artérias, ver se tá levando sangue mesmo lá para a parte das mãos, né? E a gente vai avaliar também essa irrigação aí, tá? Das artérias radiais e cubitais. Bom, agora a avaliação venosa, como que ela funciona? A avaliação venosa, a gente vai ver principalmente a turgência jugular. Tá? O que que é uma turgência jugular? Vai ser a dilatação da veia jugular. Tá? Aí a gente vai conseguir ver, né, essa turgência jugular, a gente vai conseguir ver ela em casos patológicos, né? Quando o paciente está em decúbito completo, a gente consegue ver a turgência jugular normal, fisiologicamente, tá? devido à questão da devido à questão da gravidade, tá? Porém, quando ele está sentado, quando ele está em pé e a gente vê essa turgência jugular, isso não é comum, tá? Isso fisiologicamente está errado, pode ser uma patologia, né? Então, pode ser uma patologia, né? Essa turgência jugular. A turgência jugular, ela está muito associada com o caso de insuficiência cardíaca, tá? Eu vou fazer um de insuficiência cardíaca aqui na parte de cardiologia, mas ela está muito influenciada com a insuficiência cardíaca. Eu não vi ainda insuficiência cardíaca, tá? Porém, eu acho, né, no meu ver, né, que pode estar associada com a parte como eu posso falar? Da congestão, né? Da congestão cardíaca. Agora, falando um pouco do edema, o edema ele vai ser, como a gente já viu, né? Ele é um acúmulo de líquido no espaço intersticial, tá? Normalmente os edemas eles ocorrem nos membros inferiores, tá? Por que isso ocorre? Por causa da questão da gravidade também, tá? A gente sabe que a gravidade influencia muito aí na questão da irrigação e da drenagem. E a gente sabe que para fazer a drenagem, né, a gente faz pelas veias, e às vezes eles têm aquelas cápsulas, né, que ajudam aí na questão para levar o sangue para cima.
E normalmente o edema ele acomete aí a questão dos membros inferiores. Acho que tem até elefantíase, que é um dos casos, mas enfim, não vou entrar em detalhes. O edema também, o edema, eu não sei se vocês lembram de inflamação, mas o edema ele é uma das características da inflamação, também conhecido como flogose, tá? A flogose, ela, além do edema, além do inchaço, né, provoca dor, rubor e calor na área, né? A perda de função também ocorre, né, que é a 5-OR, né, da flogose que a gente fala. E o pior edema que acontece é a nasarca, tá? A nasarca que ele é um edema muito grande e muito perigoso, tá? Então a nasarca aí é um dos piores edemas aí que a gente pode ter. E é isso, basicamente. Agora, eu falei isso aí, e tudo que eu falei agora foi a questão, que eu falei, dos vasos, né? Da questão vaso, da periferia e etc. Da avaliação dos vasos de forma geral. Agora eu vou falar um pouco da bomba em si, do coração, como a gente vai fazer para avaliar o coração, tá? O coração, uma coisa que a gente precisa saber que é muito importante é o seguinte: existe uma denominação que a gente tem que é o ictus cord. O que, que é o ictus cord? O ictus cord vai ser quando o coração ele tá bombeando, né? Tá bombeando normalmente. E o ápice dele, no meio da sua fisiologia, ele encosta na parede torácica, tá? Então, o coração ele vai começar a bater e o ictus cord vai bater ali na parte da parede torácica, tá? Em alguns casos, esse ictus cord ele é visível e ele é palpável. Em alguns outros casos, infelizmente, ele não é, tá? Então, a gente vai ter que ver o paciente se ele é palpável ou não. O ictus cord ele é bom, né, pra gente avaliar a questão do coração em si, né? E se ele tá batendo ali ou não. E aí, essa parte do ictus cord, ela tá mais associada à palpação, né, que a gente vai encostar no ictus cord, se for o caso, e inspeção, que a gente vai ver se o ictus cord está presente ou não. Bom, o ictus cord ele se localiza no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular, tá? Eu vou explicar também, vou falar sobre os pontos, né? Os pontos cardíacos, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E uma coisa que é importante é que eu falei que em alguns casos o paciente não mostra, né, esse ictus cord, não tem esse ictus cord presente. O que a gente pode fazer para tentar ver esse ictus cord, tentar sentir esse ictus cord, é falar para o paciente entrar de decúbito lateral esquerdo, tá? Porque assim, de decúbito lateral esquerdo, a caixa torácica se aproxima do coração e a gente vai conseguir sentir ou ver, né, esse ictus cord, se for o caso, tá? Uma coisa que eu esqueci de mencionar também na questão dos vasos é que a gente pode fazer a avaliação dos vasos pelo genado capilar, que a gente pega o dedo do paciente, aperta e a gente vê se está voltando ou não, né? O genado capilar ele é importante também. Ele é um tipo de. Ele é um tipo de. Como eu posso falar? Ele é um tipo de sinal vital, né? A gente usa ele como um sinal vital. E normalmente a gente espera mais ou menos 10 segundos aí para ver se o sangue volta, tá? Então, se ele tiver menor, se ele tiver mais tempo, né? Mais que 10 minutos, a gente pode pensar em uma desidratação ou algum problema aí na questão da irrigação mesmo, tá? Bom, agora eu vou falar de um dos assuntos mais importantes, que é sobre a ausculta cardíaca, tá? A ausculta cardíaca, a gente vai usar o estetoscópio, tá? Igual que eu falei lá na ausculta tóraco-pulmonar, né? Tóraco-respiratória. Aí eu também já falei, a ausculta cardíaca, a gente tem as olivas, né? A gente tem o tubo de metal, a gente tem o tubo Y, ou também chamado de tubo de borracha, que é a mangueira também chamada. E aqui, que é a parte mais importante, a gente vai ter o diafragma e a campana. O diafragma também é chamado de membrana, mas é mais usado o diafragma. Então, o diafragma e a campana, tá? A campana, ela é a parte de cima e o diafragma é a parte de baixo. A campana é a parte menor, né? A gente usa a campana, mas em casos com sons graves, né? Então, eu vou explicar aqui também um pouco quando a gente vai usar a campana e quando a gente não vai usar a campana. Bom, agora eu vou falar um pouco das bolhas cardíacas. A gente tem as bolhas cardíacas, a gente tem também os sopros cardíacos, tá? Qual que é a diferença dos dois? As bolhas cardíacas são sons que são fisiológicos, tá? São sons fisiológicos, enquanto a parte dos sopros, eles são mais patológicos, né? Não são normais aí na questão do coração em si, tá?
Acerca das bolhas cardíacas, então, a gente tem quatro tipos, tá? A gente tem o B1, que é bolha 1, B2, que é bolha 2, bolha 3, que é B3, e B4, que é bolha 4. O que vai significar cada um? O B1, ele vai significar o fechamento da válvula atrioventricular, ou seja, a tricúspide e a mitral, tá? No ventrículo direito e no ventrículo esquerdo. Então, quando tem esse B1, o sangue ele está mandando, o sangue ele está indo para a parte sistêmica, ou seja, está passando lá pela questão da aorta, tá? Então, esse vai ser o B1, tá? Porque pensa, se a gente está fechando a válvula atrioventricular, a gente está abrindo as válvulas do coração, propriamente dita, né? As válvulas tanto das artérias pulmonares, né? Quanto da questão das, quanto das questões da, como posso falar? Quanto das questões da aorta, tá? O B2 vai ser o fechamento das válvulas cardíacas, ou seja, o fechamento da válvula pulmonar e da válvula aórtica. Então a gente vai ter a abertura, né, dos das válvulas atrioventriculares, tá? Então elas são distintas, são uma e depois a outra, tá? E é aquele som, né, o tum-tum, tum-tum. O tum primeiro é o B1, e o tum, o tá, né, é o B2. A gente tem também o B3 e o B4, que é as bolhas 3 e as bolhas 4. Elas não estão sempre presentes, tá? O B1 e o B2 sempre estão presentes, tá? Em casos fisiológicos, claro. E o B3, ele também aparece, tá? E quer dizer o quê? Que o sangue está batendo nas paredes ventriculares, tá? Ele é muito comum em pessoas jovens, tá? E para ouvir o B3 a gente vai precisar usar a campânula, tá? Ou campana, tá? Já que o B3 ele vai ter o som mais grosso, que não tinha falado anteriormente. O B4 a gente não tem um som que descreve exatamente por que isso acontece, mas ele pode ser. Ah, outra coisa, o B3 ele pode ser fisiológico ou patológico, dependendo da questão, tá? E nos dois o som vai ser igual. No B4, a gente vai ter uma gene desconhecida, ou seja, a gente não vai saber por que o B4 ocorre. A gente vai ter que usar campânula também, que aqui é um som grave. E ele pode ser fisiológico ou patológico também, tá? Bom, sobre as fonéticas das bulhas. Então, as bulhas, além de elas estarem, em alguns casos, com soplos, as bulhas elas podem estar hiperfonéticas ou normofonéticas. O hiperfonético vai ser quando ela está muito alta, né? E aí, na questão da história clínica, a gente coloca BRNF, que é bulhas rítmicas normofonéticas. Bom, sopros cardíacos vai ser o som do coração, porém patológico, né, que nem eu falei. Os sopros cardíacos eles têm duas origens. Ou eles podem ser por aumento da velocidade do sangue ou a diminuição da viscosidade do sangue, ou seja, o sangue vai estar alterado, propriamente dita, tá? Ou pode ser por problemas na questão das válvulas, tá? Como insuficiência cardíaca e como estenose, tá? Que vai ser a estenose nada mais é do que a diminuição aí da área, tá? E aqui a gente tem os focos na ausculta. Os focos, onde a gente vai colocar, né, o diafragma ou a campânula, se for o caso, para ouvir o coração, tá? A gente vai ter quatro focos: o foco aórtico, o foco pulmonar, o foco tricúspide e o foco mitral. Cada um dos nomes pode ver que está relacionado com as válvulas. Então, foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide e foco mitral. Os dois primeiros, o foco ele fica no segundo espaço intercostal, tá? O foco aórtico no segundo espaço intercostal direito e o foco pulmonar no segundo espaço intercostal esquerdo, tá? Então, o foco aórtico fica na parte direita, na parte intercostal direita, e o foco pulmonar no segundo espaço intercostal esquerdo, tá? E aí o foco tricúspide e o foco mitral, eles ficam no quinto espaço intercostal, tá? O foco tricúspide fica no quinto espaço intercostal esquerdo, tá bem próximo aí, parasternal, né? Quase parasternal. E o foco mitral, ele fica no quinto espaço intercostal esquerdo também, porém na linha hemiclavicular, tá? Aqui na linha hemiclavicular, tá? Então, essa é a localização aí basicamente do foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide e foco mitral. Tá? Eles são importantes para a gente fazer essa ausculta aí cardíaca no paciente. Tá? Por isso que é importante a gente saber, né? Saber onde colocar aí o diafragma e a campânula, tá? Eu falei também, não sei se eu vou ter aqui, eu tenho também o foco aórtico acessório, tá? O foco aórtico acessório, ele fica
Também na parte hemiclavicular, na linha hemiclavicular, porém ele fica acima do foco mitral, tá? Normalmente ali na terceiro ou quarto espaço intercostal, então, tipo aqui mais ou menos, ou aqui. Então ele é acessório, ele é o quinto, né? Ele é usado às vezes somente, porém ele é o foco aórtico. Isso que eu achei estranho, porque o nome, o foco aórtico ele fica aqui, mas aqui você também ouviu o foco aórtico acessório, tá? A gente pode perceber também que o único foco que fica do lado direito é o foco aórtico. Tá? Do lado esquerdo fica o foco pulmonar no segundo espaço, foco tricúspide no quinto espaço, foco mitral também no quinto espaço, porém na linha hemiclavicular. E é isso, tá? O ictus cardi, ele fica, que eu tinha falado, ele fica na parte hemiclavicular, né, no quinto espaço intercostal, então fica por aqui também, mais ou menos, perto do foco mitral. Tá? Então a gente consegue ver esse ictus cardi aqui também. É isso, tá? Esse foi a semiologia cardíaca em cardiologia.